Olá, pessoal, tudo bem? Começamos 2023 já inovando aqui na live e vocês pediram isso. Hoje a gente junta dois estilos diferentes nessa live número 128 do Grupo de Apoio Nacional a Pessoas com Zumbido, o GANS, que ficou o acrônimo do meu sobrenome do meio. Aqui é muito além de zumbido e a gente vai juntos falando dos sintomas, seja o zumbido, a hipersensibilidade auditiva, os sentimentos, as emoções, os comportamentos também, as pesquisas mais recentes, as experiências, histórias reais de estrelas, né? Quem conhece a gente já de outros carnavais sabe que um ponto alto do Grupo de Apoio Nacional a Pessoas com Zumbido sempre foi conversar com estrelas. E hoje a gente vai fazer essas duas coisas. Primeiro, a sessão de perguntas e respostas de quem já está lá no Stories perguntando para a gente responder agora. E depois, na segunda parte, a gente vai chamar um desconhecido ou uma desconhecida que queira contar a história aqui para todos nós e a gente vai juntos ajudando e raciocinando todo mundo. Eu sempre gostei da parte da estrela. E a gente chama de estrela não porque a pessoa já está brilhando, né? Embora ela possa estar, mas justamente porque a gente pensa que todos nós somos estrelas e que por algum motivo, às vezes a gente perde o brilho temporariamente e às vezes esse motivo é o zumbido, tá? Então quando a gente chama uma estrela é justamente para ver o que a gente pode fazer nesse bate-horário do domingo, né? Que eu adoro, venho aqui com o coração cheio para ajudar a pessoa a recuperar o brilho. Eu sou a porta-voz, mas vocês ali no chat dão muita força, acreditem. Muitos de vocês que já foram estrela sempre falam como é bom ter essa oportunidade de falar e ser acolhido por um grupo, né? Então aqui a gente fala a língua do zumbido. A gente tenta ajudar você a entender o que o zumbido tem para te dizer, que é uma mensagem diferente de pessoa para pessoa, porque é uma mensagem do corpo que está sofrendo e o ouvido é que está se manifestando, né? Então, quanto antes a gente entende a origem do zumbido, mais certeiro a gente pode ser no tratamento. E todo mundo, profissionais e pacientes, tem interesse que o zumbido melhore. E para isso a gente pensa na recuperação da saúde como um todo, certo? A outra coisa, aqui a gente coloca um pouco de luz no olhar sombrio que muitas pessoas têm a respeito do zumbido e de doenças de um modo geral, né? Doenças ou sintomas são linguagens corporais, né? Então não é à toa que aparece um zumbido na orelha de alguém, né? Dentro desse entendimento, se a gente coloca um pouco de luz, a gente enxerga melhor. E enxergar melhor leva todo mundo a uma clareza de percepção da situação. E uma vez que a gente tem clareza, a gente pode agir melhor. E quando a gente age melhor, a gente tem leveza como resultado, né? Então, é toda uma sequência de coisas que a gente pode ter em doses homeopáticas aqui aos domingos, dentro do que sai da gente para vocês aí nesse trabalho do coração, tá bom? Deixa eu cumprimentar aqui algumas pessoas, vou aproveitar e quem tiver aqui que eu lembrar que é estrela, eu já vou chamando de estrela, porque vocês vão ver como as estrelas acabam, que quem já foi estrela acaba voltando algumas vezes. Rogoski, Denrail, Simone, Jamedeiros Estrela, Fono Emily Marques, bem-vinda, Elvira Lopes, Lilian Zandonati, doutora Irondina, tudo bem? Iracimota Estrela, Paula Voice, Aldísio, Graziela Pacheco, doutor Fernando Carneiro Otorrino, bem-vindo, querido. Fono Luana Araújo, olha quantos profissionais de saúde também já estão se interessando muito mais pelo zumbido. A gente vê isso direto nos congressos, mas a gente também vê aqui em pleno domingo à tarde. Vem médicos, vem fonos, vem fisioterapeutas, vem psicólogos, né? É muito bacana ver o quanto o assunto zumbido tá tendo mais ibope, né? Quem mais? Boa tarde para todo mundo aí que tá cumprimentando. Celibela querida, só não é estrela porque não quis. Quando a gente foi chamar, ela disse que ela precisava retocar o cabelo branco. Mas ela é tão participativa que é como se fosse estrela, né?
Valéria Belo, Babi Bernardo, Sandro Roberto Estrela, Cris Anatain Sabe, Solange, Simone Majos, Cris Batista, Lê Carneiro, Ivan Cesostre, Vânia Lira, Toy, Pati Diniz, Adriane Quixabeira, e vamos que vamos, aí ó, Dal Rio, doutora Márcio Formaroli, Couto, Giza Gomes, Fono Camila, bem-vinda, querida Vilma C, Onofre Karen, tudo bem, querida doutora Karen, Gisele, aí, um monte de gente nova, né, também, muito gostoso, Transmutação, Sônia, tudo bem, Paizão também, Joana Devais, Ellen Meneghetti, Kellen Pimentel, querida, tudo bem, Rosângela, Miriam, Adriana, Lucimara, Davi Estrela, tudo bem, querido? Fábio Cristiano, Gi Campanholo, Daniela, Leonilda, quem mais? Rodrigues Graça, tudo bem, querida? O trio de Teresópolis está participando atentamente, muito obrigada a vocês, viu, queridos? Marcela Costa, Fô, Olimai, Valmaris, Refrancoia, quem mais? Celi Martins Bica, estrelíssima, Nogarini Rosa, estrela, Paula Caora, estrela, as estrelas aqui chegando juntas. E vamos que vamos, sejam todos bem-vindos. Eu vou colocar aqui uma pergunta aqui, tem várias perguntas muito boas. Vamos lá, primeira, vamos na ordem hoje. Jaci, querida, tudo bem? Jaci, Fono, interessadíssima. Vamos lá, intolerância à lactose pode causar zumbido? Sim, intolerância à lactose, intolerância a glúten, tudo isso muda a digestão, né? Mexe com o santo do intestino. E o que a gente tem que lembrar de uma maneira bem simples assim, que hoje, né, no meu tempo de medicina, o cérebro era o chefe do corpo, né? Hoje o intestino manda no cérebro. É como se fosse um conselho consultivo ali, né? E o cérebro se submete ao intestino. E por isso a gente tem que tomar muito cuidado com todas essas intolerâncias, que de um modo geral já tinham uma certa frequência, e com a Covid, com as vacinas, elas estão aumentando. Então mais pessoas estão tendo sintomas gastrointestinais, né, da pandemia para cá, e com isso isso é um dos mecanismos pelos quais a bioquímica do ouvido pode mudar. Então, sintomas como zumbido, perda de audição, ouvido tampado, tontura e hipersensibilidades auditivas podem sim vir por causa de alterações alimentares. Então, a intolerância à lactose é uma. Lembrar que às vezes o problema não é só a lactose, que é o açúcar do leite, e sim as proteínas do leite também, tá? Mas o glúten tem dado muita alteração aí gastrointestinal e nos ouvidos. E lembrando que os carboidratos, de um modo geral, tudo que tem pico de insulina, que faz pico de insulina rápido, aumenta a resistência à insulina, pode comprometer o ouvido também, tá? Então a gente sempre fala isso. As causas alimentares são relativamente frequentes e elas são muito gostosas quando a gente diagnostica, porque é um norte de tratamento que só não dá certo se o paciente não conseguir, né? Se ele fala assim, eu não consigo ficar sem pão, eu não consigo, né, gostar de um leite sem lactose, um leite vegetal. Se ele falar, eu não consigo, ele mesmo está bloqueando a melhora, tá? Então, as causas alimentares do zumbido, a gente sempre bate na mesma tecla. Vale muito a pena a gente ficar esperto, a gente profissional e vocês pacientes, porque são causas curáveis de zumbido, se elas forem as únicas causas do zumbido da pessoa, ou se ela for um cúmplice, uma parte da responsabilidade do zumbido, tá bom? Então, vamos lá. Uma pergunta já foi, deixa eu ver aqui o que vocês comentaram aqui. Olha, por causa do zumbido, descobri que sou intolerante à lactose. A Celibela, né? A estrela dos bastidores aqui do chat. Mudei a ingestão por causa disso e melhorei, não só com o zumbido, mas com problemas intestinais. Perfeito! Porque melhorar do zumbido é a nossa meta de quem trata o ouvido. Só que a melhora pode ser muito maior, né? É isso aí, muito bom. E ó, quem já tá pedindo aqui para solicitando para participar
ao vivo. A gente quer candidatos que tenham essa espontaneidade, essa vontade de contar a história hoje ao vivo comigo. Já já eu vou chamar. Só que o que tem que tomar cuidado, que a gente sabe de outras lives? Tem pessoas que entram na live e clicam por engano ali no botão pedir para participar. Tá? Então, quem quiser contar a história, estou aqui para ouvir depois dessa sessão de perguntas e respostas, tá bom? Então, vamos lá, que já começaram a mandar aqui e eu fico muito contente de ver o interesse. Vamos lá. Na ordem aqui, as injeções intratimpânicas de corticoide, né, se aplicam somente aos casos de surdez súbita, pode para zumbido. Então, em geral, a indicação clássica é surdez súbita, que não responde ao tratamento por via oral, né, pelo corticoide por boca. Para alguns médicos não responde, ou então já entra junto. Tem gente que já faz o protocolo. Chegou o paciente do surdez súbita até 10 dias de história, já entra com corticoide intratimpânica. Indicação clássica. Eu já vi fazer para trauma acústico, né, que já tinha mais de 2 dias de duração. Em geral, é isso. Se você falar assim, olha, pode para zumbidos sensulato, para outros tipos de zumbido, com outros tempos de duração de zumbido, poder pode, mas eu mesma já tentei fazer essa pesquisa há uns 15 anos atrás no Hospital das Clínicas, injetando dexametasona no intratimpânica, e eu não tive bom resultado quando a gente espalha para todos os zumbidos, tá? Então não é algo que eu recomendo de rotina. Vamos lá. Doutora, você ainda aplica a técnica da habituação, que é a TRT, Tinnitus Retraining Therapy, terapia de retreinamento do zumbido ou habituação. Em casos intratáveis, não precisa ser intratável para a gente aplicar a TRT. Pelo contrário, se você me fala que alguma coisa é intratável, dá a sensação que nem a TRT vai funcionar. Então a gente tem que tomar cuidado aqui no nosso controle mental quando a gente fala que o zumbido é intratável. O que a gente pode ter é zumbido incapacitante. Isso é diferente. É o quanto a chegada do zumbido põe você tão lá embaixo, tão desesperançado, que fica difícil você se equilibrar, porque lembra que o corpo tem a maior tendência de se equilibrar com as coisas que acontecem. É uma tendência, tá? Então, o zumbido incapacitante é quando os mecanismos, as tendências naturais vão pro chão. E a pessoa não come, não dorme, não deprime, fica ansiosa, etc. Então, é muito complicado, é muito sofrimento. O que não quer dizer que é intratável. Tá? Então, muito cuidado com essa palavra. Pra gente dizer que um zumbido é intratável, eu pensaria nisso só se ele tivesse feito NP fatorial, tentativas de tratamento com nenhuma melhora, inclusive documentada na acufenometria. Tá? Senão, eu não gosto dessa palavra. Mas a resposta, dei uma volta porque eu aproveito tudo que vocês falam, que eu acho que pode ser complicado, pode estar comprometendo vocês, e eu gosto dessa mudança, desse upgrade de mindsets, tá bom? Então, eu continuo fazendo TRT sim, que é apoiado em 2 pilares, tá? Orientação, quer dizer, a pessoa precisa entender, é o cognitivo aqui, tá? Ela precisa entender o que é o zumbido, e parte do que a gente faz aqui no grupo de apoio é botar entendimento na cabeça de vocês, né? Então, eu super acredito em entendimento tendo um papel importante de diminuir o sofrimento com zumbido. E o segundo pilar é a terapia sonora, tá? Ou seja, se eu tenho um zumbido que tem essa intensidade, eu percebo nessa altura, nesse volume, eu vou colocar um som, um segundo som neutro, quer dizer, nem é um negócio que eu amo, nem um negócio que eu odeio, que eu acho chato e irritante, tá? É um som neutro, como o som de água, por exemplo, som de outras coisas de natureza, mas de água principalmente, aquele som de meditação, são coisas que você ouve, mas você tem facilidade de deixar de escanteio, deixar ali de fundo, tá? Então, um som neutro, mais baixo do que o zumbido, e principalmente um som monótono, tá? Monótono, não uma sinfonia de Beethoven, linda, maravilhosa, mas
para zumbido, tem altos e baixos, assim, não é algo que consegue passar batido, chama muita atenção. Então, um som neutro, emocionalmente neutro para você, mais baixo do que o zumbido e mais monótono, mais estável. E você coloca isso junto com o seu zumbido abaixo e não mascarando, que é a tentação que as pessoas têm. Intuitivamente, todo mundo pega o som, aumenta para não perceber o zumbido. Tá? E a gente já falou 20 mil vezes que isso é gostoso, é um alívio só na hora. Que o ideal é, para tratar o zumbido e abaixá-lo, é botar o som que você escolheu, que é neutro, monótono, abaixo do zumbido. Então você percebe as duas coisas? Yes, você fica percebendo o zumbido e esse outro som. Tá? Então isso é TRT, continuo fazendo e gostando, tá? A questão, eu só não faço só isso da vida, porque TRT é um tratamento que demora 6 a 12 meses para as pessoas terem um nível de percepção e de satisfação. Então, eu prefiro, sempre que possível, coisas mais rápidas do que a TRT. Então, se um paciente vem comigo com 1 mês de zumbido, eu não vou indicar um tratamento que dura 6 a 12 meses. Não vou. Eu vou para coisas mais rápidas. Agora, se é um paciente que chega para mim com 5 anos de zumbido, né, que já tomou remédio, já fez aquilo ali, blá, 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 nunca deu certo, claro, eu vou para TRT, tá? Porque ele vai estar a cabeça mais aberta para receber algo que demora um pouco mais, tá bom? Vamos lá. Outra pergunta. Doutora, fiz uma dieta e senti grandes melhoras. Yes. Ai, eu amo quando eu ouço alguém falando que melhorou. O jeito que for. Mas dieta é algo que tá acessível a todo mundo, né? Então, vamos lá. Doutora, fiz uma dieta e senti grandes melhoras. Isso já é um bom sinal de ser metabólico? Yes. Não fiz exames. Sim, o zumbido tipicamente metabólico tem altos e baixos de volume no mesmo dia, porque depende do que você comeu, né? De como está sendo o seu processo digestivo. Então, ele tem altos e baixos, pode ser qualquer frequência, mais grave ou mais agudo. Ele geralmente vem com outras queixas, como sensação de ouvido tampado, pode ter tontura, pode ter dor de cabeça e quase sempre esse andar aqui, né? O intestino aqui é complicado. São pessoas ou que têm o intestino preso, ou que têm o intestino solto, ou que tem um negócio que não é estável, vai do preso, vai pro solto. Gases com frequência, estufamento, tá? Então, às vezes, a conversa sem os exames já faz a gente desconfiar que possa ser metabólico. Exames ajudam a gente a direcionar para não indicar dieta à toa, porque não é todo mundo que melhora com dieta do zumbido, né? Que bom que você já melhorou. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Vamos lá. Estamos ainda na parte das perguntas e respostas. Olha que pergunta interessante essa daqui. Elizabeth Gouveia Estrela, tudo bem, querida? Autocuidado com a saúde dos ouvidos. Ai, que pergunta mais madura, que gostei de ver. Então, o que eu posso fazer para cuidar dos meus ouvidinhos lindos? Gente, as pessoas pensam nos órgãos nobres, né? Pensam no coração, no cérebro, no fígado, nos rins. Tudo bem pensar em todo mundo nobre. Mas, gente, quem não é considerado nobre faz parte do corpo. Então, a gente tem que incluir, né, cuidados com o corpo inteiro. E o ouvido faz parte, né? Então, autocuidado. Como é que eu posso, o que eu posso fazer para preservar os meus ouvidos funcionando da melhor maneira até quando der, né? Até quando der. Então, primeira coisa, evite ambientes barulhentos. Se o trabalho do ouvido é receber, codificar, interpretar sons, é justamente com ele, com o som, que a gente tem que tomar cuidado, né? Então, quem trabalha em lugar barulhento e quem se diverte em lugar barulhento tem a mesma chance de ter zumbido por causa do barulho. Não é porque eu tô lá no bem bom, no prazer de uma festa, de uma balada, de um casamento, que meu ouvido não vai ser lesado. O ouvido não tem portinha para barrar, tá? Então,
cuidado com o ambiente ruidoso. Use protetor de ouvido sempre que possível, né? Se você tá num lugar que é barulhento, é fechado, você não tem como sair fora, use protetor. Se não, se afasta da fonte sonora, ou se não, se o controle do volume tá na sua mão, abaixa. Isso é importante para fone de ouvido também, tá bom? A alimentação, não acabei na outra resposta de falar que muitas questões alimentares sejam da própria pessoa ali antes da pandemia, ou sejam induzidas pela Covid ou pelas vacinas, a gente tem que pensar numa alimentação com menos carboidrato possível, né? E lembrar, vamos pensar assim, ó, a gente pensa num pão ou num macarrão, né? Carboidratos clássicos de rápida absorção. Fazem pico de insulina, resistência à insulina. Eles têm a farinha de trigo, o glúten, eles têm o leite de vaca, né? Então, que pode dar problema tanto pela lactose como para proteína, e eles têm açúcar, né? Então, duas coisas super consumidas, gostosas, né? Com 3 vilões numa tacada só. Né? Então, muito cuidado com a alimentação, tá? Estresse. Olha, quantas das estrelas falaram pra gente que o estresse piora o zumbido. Ele pode não ser o único culpado. Pode ter uma causa mega física. Tipo, fui na balada, voltei com zumbido. Trauma acústico. Mas muito comum que o zumbido piore em momentos de estresse. Quem aí levanta a mão, olha, quando eu tô estressada, o zumbido, estressado, o zumbido piora. É um monte de gente sempre que fala isso, tá? Então, uma regulação emocional cai bem para todo mundo. Às vezes o zumbido, a encheção de paciência do zumbido é a alavanca para você buscar um equilíbrio emocional. Mas equilíbrio emocional faz bem pro corpo, pra mente, pra alma. Então, é algo que a gente deve ir atrás, né? É muito bacana quando a gente se dá a oportunidade de olhar para as nossas emoções, para esse mundaréu de emoções que habitam a gente, né? E ver o que tá em excesso, o que tá me prejudicando. Eu tô com baita medo de alguma coisa, eu tô com uma baita raiva, eu tô muito magoada. O que tá em excesso que mexe com o seu zumbido? Essa é uma resposta para cada um de vocês buscar, tá bom? Excesso de carboidrato, eu já tô com medo da consulta. Fica com medo mesmo, tá? Mas fica atenta, porque de repente já pode ser o seu caminho, né? Então, Marlene, né? Piora com emocional. Juarez Martins, bem-vindo, tudo bem? Sonhado, Márcia Leonel, Rogério Marques, todos vocês que estão chegando agora, só bem-vindos. É isso aí. Aí, então vamos lá, a gente falou de ruído, a gente falou de alimentação, a gente falou do estresse, tá? Então, eu particularmente gosto de pensar no autocuidado do ouvido dentro do autocuidado da saúde, né? E vocês sabem que eu sou fã de exames de sangue. Eu acho que eles mostram uma linguagem das células que a gente não tem como acessar quando a gente conversa com o paciente, tá? O paciente não tem como contar essa parte da história pra gente, tá? Então, a ideia é que exames de sangue podem ajudar o médico de vocês a entender o que mais pode ser feito no corpo como um todo, que o ouvido também vai se beneficiar, tá? Então, amei essa história, amei. E aí, gente, eu vou fazer mais uma resposta aqui e vou deixar vocês com a pergunta primeiro. Algum de vocês tá sentindo no coração aqui de ser a estrela de hoje? O que é a estrela? É alguém que tá com zumbido, tá incomodado, quer conversar com a gente aqui, quer compartilhar. Eu chamo pra a pessoa, para ela falar com a gente aqui, e a gente vai, né, tentando fazer aqui, ajudar no diagnóstico, tentando entender o que pode estar por trás. Não é uma consulta, é diferente, né? Porque o Conselho Federal de Medicina proíbe a gente de fazer consulta para pessoas desconhecidas e num ambiente assim exposto, tá? Mas a ideia é o que a gente consegue, dentro dessa interpretação do zumbido, direcionar a pessoa para os profissionais de saúde na cidade dela, tá bom? Então, quem quiser, volta lá no chat, levanta tudo aí, volta lá na entradinha de vocês e clica em solicitar para participar
do vídeo, tá? Da live. E daí vem aqui para minha tela, tá? Vamos lá, mais uma pergunta. Zumbido pode aumentar o volume? Pode surgir um zumbido novo? Ou ele muda som e volume? Esse finzinho da frase acho que ficou ruim, mas vamos lá. Zumbido pode aumentar de volume? Yes, tá? Ele pode aumentar de volume ou ele pode aumentar de percepção. Então vamos lá. Imagina um zumbido que é estável, tá? 24 horas por dia ele é do mesmo jeito, mas quando você vai pro silêncio, qual é o típico? Aquela santa hora antes de dormir, né? Que a gente sai desligando o volume de tudo, da televisão, do rádio, e fica no silêncio. E daí a gente encontra o zumbido. E daí ele parece que tá mais alto. Mas ele pode não estar mais alto. Ele pode estar mais nítido. Porque o silêncio evidencia o som do zumbido. Então ele não cresceu. Ele ficou puro. Ele ficou filtrado do resto do dia. Tá? Então isso é um zumbido que aumenta a percepção no silêncio da noite. Agora, tem zumbidos que são assim, ó, montanha russa, tá? Então, eu estresso, ele cresce, eu vou pro barulho, ele cresce, eu como não sei o que, ele cresce, né? Então, ele cresce várias vezes no mesmo dia, ó. Ou ele pode crescer, passar 2, 3 dias alto e depois ele voltar ao volume de base, tá? Então, tem sim possibilidade de aumento de percepção para o mesmo zumbido e aumento real de volume, que a gente sabe como na santa da acufenometria. Jaci, que faz aí milhares nossas aí, com muita experiência, vai poder falar também, tá? Agora, pode surgir um zumbido novo? Sim, também. Aliás, quase tudo que vocês perguntarem de zumbido, pode isso aqui pode acontecer? A resposta é sim, porque zumbido é um universo pra lá de heterogêneo, viu? E a gente trabalhando com isso aí virou ano, né? 29 anos agora. Gente, ano que vem faço 30 anos de zumbido, socorro, né? Muito rápido, né? A gente já viu muita coisa heterogênea, tá? Então, e aqui não sei se hoje na live o Arno Bogado tá aí, mas na última que a gente fez ali, ele tava presente. Ele é um caso com 7 zumbidos. A Celibela, que fala bastante aí também, já teve vários zumbidos aí, não sei quantos, né? Sei lá, uns 3, 4 tipos de som, alguma coisa assim, tá? Então pode ter zumbido novo ou zumbido múltiplo também. E aí, vamos começar então? Vamos preparar aqui, ó. De todo mundo, não sei o que vocês responderam em relação a estar com vontade. Deixa eu ver, cadê a gatinha que tá miando aqui? Vou pegar ela no colo já já. Quais são os exames do otorrino? Tem um post no feed aqui, Margarete, tá? A ideia é que eu veja... Testosterona baixa leva a zumbido, sim. Hormônios desregulados de um modo geral. Testosterona, progesterona, estrógeno, tireoide. Lembrar que vitamina D é um hormônio, né? Também baixa, tá? Então isso tudo leva assim. Então vamos lá, ó. Eu tenho uma pessoa que tá aí corajosa, tá? Iolita Paim, que clicou aqui, né? Vamos pra gente ver, que foi a que perguntou dos carboidratos, né? Pra ver se ela entra na live, ó, mandei o convite pra você aqui, pra ver se ela entra na live com a gente. Vamos ver se dá certo. Alô? Oi. Oi, tudo bem, querida? Nossa, doutora, nem acredito, deixa eu soltar meu cabelo. Tava lavando meu banheiro e ouvindo sua live. Vocês clicam, pedem para ser estrela, depois vocês não põem fé, né? Que a gente vai chamar. Não, tô preparada. Tudo bem? Você tá Tudo me bem. ouvindo bem? Tudo bem. Então, não, tá bom. tô te ouvindo. Uhum. Eu vou anotar aqui, até para não perder as informações aqui, para depois te dar um feedback, tá? Me conta de que cidade você tá falando, querida. Florianópolis. Peraí, desculpa. Espera só um pouquinho, que eu vou pegar alguém no colo aqui. Espera só um pouquinho.
minha pituquinha, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem pra laje comigo aqui. Vem cá, que você tá triste, então. Vem cá, que tem uma coisa muito fofa aqui, olha. Que tá miando na sala e não tá querendo ficar aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, fica aqui. Vem cá, vem cá, tchau. De onde você tá falando? Florianópolis. De Florianópolis. Me conta quantos anos você tem. Vem cá, fica aqui pertinho. 49. 40 e... 49. Pronto, 49. 49 anos de Floripa. Me conta quanto tempo você tem zumbido. Aproximadamente, doutora, o zumbido leve, aquele quase imperceptível que eu não me incomodava em nada, foi depois da terceira dose da vacina que eu fiz em março, 17 de março. Esse não me incomodava em nada, né? Eu demorei muito tempo a perceber, inclusive, né? Um dia, conversei com meu namorado, perguntei se aquele barulho de cigarro não incomodava ele à noite. Ele falou para mim, qual barulho? Aí eu fui perceber que era só comigo, né? Tá, então só me faz entender uma coisa. Ele apareceu depois da terceira dose da vacina, que foi há 10 meses atrás, e não te incomodava? Nada. Tá. Nada. Só à noite, ficava mais em silêncio, mas não me impedia de dormir, nada. Tá, e daí isso me faz pensar que talvez você tenha piorado, é isso? Isso, Então, exatamente. há quanto tempo você piorou? Ó, para todo mundo que tem um zumbido que nem ela, ó, eu tinha duas fases. Uma que não me incomodava, essa me interessa. Qual é o tempo de vida da fase que não incomodava? E qual é o tempo de vida, Iolita, da fase do tempo de zumbido que te incomoda? Então, doutora, aí eu tenho que contar uma historinha. Então, mas só me fala o tempo. Eu tinha uma gata. Espera só um pouquinho. Só me fala o tempo que a gente vai raciocinando. Passou a me incomodar? Eu sei a data exatamente, 1º de agosto. Agosto, certo? Então, o segundo semestre. Isso. Tá. Então, isso. há 5 meses. Tá. Então, 10 meses de vida de zumbido, 5 meses de incômodo. Pensa numa nota de 0 a 10 de incômodo. Tá? Então, 0 é eu tenho zumbido e não me incomoda, 10 eu tenho zumbido é insuportável. Quanto ele te incomodava de 0 a 10 quando era leve e quanto ele passou a incomodar de agosto para cá? Ele me incomodava 2 e agora me incomoda 7. Então, é um belo de um pulo, tá? Zumbido não costuma fazer isso aqui, ó. Ele pode fazer altos e baixos. Essa coisa gradativa ou abrupta não é tendência. Pode, lógico que pode. No zumbido pode tudo, tá? Então, pelo jeito, você tem uma suspeita da origem do zumbido, de 10 meses de vida, com a terceira dose da vacina. E qual foi a vacina? A terceira foi a Pfizer. Tá. E a primeira e a segunda tinham sido o quê? Oi? Coronavac. Tá. Foi Coronavac. Tá. Outras duas. Tá. Foi que nem para mim. 2 coronas, daí uma Pfizer. Tá. E a Pfizer fez diferença para você. Tá. Ok. E o que você desconfia que agosto pode ter mudado o seu zumbido? É porque a minha gatinha ficou doente em 11 de julho. 2 dias depois eu peguei uma gripe muito, muito forte. Fiz exame, né? Não era Covid, quer dizer, deu negativo, eu não posso dizer que não era Covid, né? Eu tinha muita tosse, muita coriza. Eu só não tive febre. Todos os outros sintomas de Covid eu tive, né? E era uma doença terminal, ela foi definhando, né? E eu fui piorando junto com ela. E eu peguei no dia a 1º de gata agosto. aqui. Eu, sem saber Mas já passou, da história, doutora. peguei a gata aqui no colo. Bem, nada é por acaso, né? Bem imagina, só não teria como saber da história. Aí, então, no dia 29 de julho, eu fui ao médico, mas porque ele ainda estava baixo o volume, né? Fui numa otorrina, me passou uns exames, eu não gostei, enfim, eu acho que ela não me ouviu, e eu acho que é importante me ouvir, né? No dia 1º de agosto, a minha gata morreu. No dia 2 de agosto, a gripe voltou. Toda a gripe, todos os sintomas que eu tinha voltou com uma tosse muito forte. Muito, muito. Foi a partir desse dia que o volume se tornou insuportável. Bom, primeira coisa, eu sinto muito pela gata.
Eu sinto muito. E aí, o que eu preciso te dizer? Tanto a questão infecciosa quanto a questão emocional podem ter tido uma participação. Então, isoladamente, cada uma das duas coisas tem poder. Tem poder para ou criar um zumbido ou potencializar um zumbido. Tá? Cada uma dessas coisas tem poder. E acontecendo juntas, né, num momento parecido, num momento semelhante aí de vida, eu acredito que esse poder de piorar tenha sido potencializado, tá? Tanto a questão emocional como a questão infecciosa, tá? Se a gente pensar, vamos pensar primeiro na infecciosa, tá? Sendo uma gripe, um resfriado, tá? Então, adenovírus, rinovírus. Sendo gripe, tá? Influenza, ou sendo Covid. Qualquer um deles pode gerar zumbido, tá? Então, existem casos clássicos, e antes da Covid já tinha, né? Doutora, eu tive uma gripe forte, eu tive um resfriado, né? Tossi um monte, tá? E o zumbido apareceu junto. Tudo melhorou, menos o zumbido, tá? Então, o zumbido fica como sequela de um evento infeccioso, tá? Isso existia já antes da Covid, com a Covid também, tá? A outra coisa é o emocional. Eu mesma, já falei também 20 mil vezes aqui, sou o exemplo ao vivo que vocês têm para saber da força do emocional, tá? Eu já estudava zumbido há 5 anos, lá em 99, já tinha 5 anos, quando minha mãe faleceu, tá? E eu podia ter tido qualquer sintoma psicossomático. Eu ia falar, tá, beleza, tô no momento. Mas eu tive o quê? Zumbido no ouvido esquerdo, né? Eu tive o meu objeto de estudo, tá? Que hoje eu olho para trás, né? E vejo a força do emocional no ouvido das pessoas. Então, eu acredito, aconteceu comigo, né? E eu vejo também a possibilidade da gente transformar o zumbido quando a gente passa a olhar as coisas de um modo diferente. Então, no meu caso, eu estou me colocando, introduzindo o meu caso aqui no seu contexto, para justificar a força do emocional. Tá? Então, eu quero que você entenda que pode ser algo que tenha sido potencializado pelas duas coisas juntas, né? O resfriado voltou e a sua gatinha morreu, né? Só que antes você já tinha algo que você associou com a vacina, tá? Então, vamos pensar, a vacina induz mudanças no nosso sistema imunológico, tá? E agora tem um monte de pesquisa aparecendo, né? Independente da opinião de cada um sobre vacina, que a gente vai deixar isso de propósito, a gente vai deixar de lado, que não é o ponto. A questão é que a vacina induz mudanças no sistema imune. E é assim que a gente acha que ela vai funcionar. Só que algumas pessoas, por vulnerabilidades individuais, acabam tendo mudanças no sistema imune muito mais intensas e duradouras do que outras pessoas que tomaram a mesmíssima vacina, tá? E daí você tem uma gripe, aí sua gatinha morre, né? Aí você tem uma volta da gripe, quer dizer, você tem mais duas situações onde o seu sistema imune foi bem provocado, foi bem cutucado, certo? Tinha muita tosse, muita. Então, isso sem falar na tosse, que é um sintoma específico que gera muita pressão aqui para os ouvidos. Quando a gente tosse, né? Ó, tudo, se eu imitar o movimento da tosse, tudo aqui entra sob pressão, tá? Enfim, é possível que tenha tido uma linhagem infecciosa aí na jogada. Eu é que não vou ser trouxa, né, de descartar a questão emocional também, se, né, você está falando de uma pessoa que teve zumbido unicamente por uma questão emocional relacionada à morte, né, ao luto, vamos dizer assim, ao luto, né? E eu também não sei o quanto você conhece a minha história, eu já contei 20 mil vezes, eu fico com vergonha de ficar repetindo, né? O quanto ir para terapia fez toda a diferença para um contexto emocional
do meu zumbido. Tanto é que ele sumiu depois de 2 meses e lá se vão 22 anos, tá? Então, eu falo, a minha experiência com zumbido me fez acreditar na força do emocional também sobre o ouvido. Não é só de dar arritmia, da enxaqueca, da diarreia ou gastrite ou úlcera. Não, é no ouvido, tá? E a força da terapia com essa mudança de mindsets, né? A mudança das interpretações das nossas emoções, para daí também curar os sintomas, tá? Tá fazendo sentido para você, Yolita? Sim. Não, tá, doutora. Inclusive, eu procurei ajuda, terapia, psiquiatra, e me ajudou demais a entender um monte de coisas que eu não entendia, entendeu? Eu tinha muita resistência ao remédio, porque eu tive casos de dependente químico na minha família. Então, quando o psiquiatra me falou, eu vou te passar o remédio X, porque eu não dormia mais, eu comecei a chorar, eu falei, não, eu vou ficar dependente, foi muito difícil, né? Eu perdi 6 quilos, porque eu fiquei 4 dias sem dormir, logo no Puxa. começo, quando aumentou o volume. Aqueles casos que todo mundo fala, eu achei que eu ia enlouquecer, eu achei que eu não ia conseguir aprender a conviver, né? Aí tentei tirar o remédio com a ajuda dele, fazer o desmame, eu não conseguia, aquilo me incomodou, mas na terapia eu entendi um monte de coisa, né? Essa minha rejeição ao remédio. O remédio fez, não sei se fez eu baixar o volume ou se fez a minha percepção baixar, isso eu não sei dizer. Hoje em dia, durante o dia, eu escuto muito pouco, por causa do barulho externo, de gente Ótimo. conversando, e à noite já não me incomoda tanto, né? Eu sei que eu tenho que fazer uma opção, é o remédio, que até que eu ache a cura, ou pelo menos a diminuição dele, ou eu não vou conseguir conviver, não vou conseguir trabalhar, né? Eu sei que é uma doença incapacitante, eu poderia me aposentar por isso, mas eu não quero passar o dia inteiro ouvindo esse barulho. Eu acho que isso vai me fazer mal, eu quero estar ocupada, eu quero estar ocupando a minha mente. Eu não vou ficar na sacada de casa ouvindo barulho. Eu já tenho tempo de trabalho para isso, mas eu não quero. Perfeito. Deixa eu Então, ver se eu assim, entendi certo ou se eu entendi errado. Você me corrige, tá? Quando você pulou do nível que você achava que era 2, você pulou para o 7 em agosto, e você passou, você no fim aceitou tomar medicação aqui e o zumbido abaixou, hoje que você está em 7, depois de ter abaixado, ou você hoje está menos do que 7 porque o medicamento pode ter abaixado ou o zumbido, a percepção? eu acredito que tenha sido o medicamento. E quando eu tentei tirar ele, aumentou demais, Uhum. né? Aí eu procurei novamente o psiquiatra, falei, vamos voltar, porque eu já me Perfeito, conformei, né? Eu perfeito, preciso que ele fique nesse volume mais baixo. Ele aumentou muito quando eu parei. perfeito. Então, deixa eu entender mais uma coisinha. O seu psiquiatra que você conversou, venceu essa resistência, etc., ele foi só na linha medicamentosa ou você falou, desabafou, se tratou, fez terapia com alguém também sobre isso? Não, eu faço terapia até hoje Tá, com uma psicóloga, tá. Você né? faz a terapia em E paralelo, beleza. o psiquiatra acredita que, por causa do barulho ter vindo assim de forma repentina, eu desenvolvi um transtorno de ansiedade por causa disso, né? Porque eu não dormia, eu não comia, eu só chorava. Então, ele está tratando por essa linha da ansiedade. Perfeito. Então, eu tomo ansiolítico e também tomo remédio para dormir, porque, infelizmente, à noite eu ainda não durmo por causa do barulho. Estou fazendo a terapia que a senhora recomendou, coloco aquele som mais baixo, Isso que né? eu Estou estava fazendo falando aí mais ou de menos TRT. Tá. isso. Faço também. Estou dormindo muito mais rápido do que eu dormia antes. Eu colocava aquele temporizador 1 hora, né? Eu vi ele desligar, agora eu não escuto mais. Depois eu coloquei 40 minutos. Agora eu coloco 25 minutos e eu não vejo quando desliga. Então eu acho que está me ajudando de alguma forma. Você está no processo. Então, esses elementos que você está dando para a gente raciocinar aqui mostram que você está no processo da melhora. Ponto. Introjeta isso, incorpora isso, se apropria dessa segurança. E quando você fala assim, eu não sei se ele Não. diminuiu ou se a minha percepção diminuiu, aí você vai ter que confiar em mim, tá? Se eu tivesse a cufenometria aqui, né? O nosso método de medir volume de zumbido dentro da cabina. Se a gente tivesse feito uma cufenometria de você antes do medicamento e tivesse como fazer agora, eu quase ponho a minha mão no fogo. Quase. Tá? Que você estaria tendo diminuição real do volume do zumbido. Tá?
É lógico. E a senhora acredita que é do remédio? Do jeitinho que você está contando, se você não fez mais nada, tá? Então, você tomou o remédio, melhorou, tentou parar o remédio, piorou, parece que o remédio tem vínculo com o processo de oscilação, tá? E isso acontece com outros remédios, com vários remédios, com outras pessoas, tá? Então, o que você está falando para mim soa mega coerente com histórias que eu já ouvi, tá? Mas a questão é assim, ó, os remédios, esses remédios de ansiedade ou de depressão, vários dos remédios controlados, não foram criados para zumbido. Mas eles podem ter um papel em zumbido real, um papel real em zumbido. E não um papel assim, agora eu tô zen e eu não dou bola. Quer dizer, entendeu? Eu tô zen, deixei a minha ansiedade de lado e tô calma. Lógico que uma pessoa mais calma pode perceber menos o zumbido. Ele pode estar estável, aí percebe menos. Mas o remédio pode diminuir volume de zumbido. Real. Tá? Tem um monte de pesquisa, tá? Então pode diminuir volume, incômodo. E o que acontece? Eu não sei se você estava na live. Não foi na live, não. Foi numa caixinha aí que eu fiz de perguntas. Alguém que falou assim: eu não consigo dormir. Já lembrei. Era um story, uma caixinha de saudades. Eu perguntei: do que você tem saudades? E duas pessoas falaram assim: do silêncio e de dormir com facilidade, né? Antes de ter zumbido. E eu respondi que eu vou responder agora para você. Existe hoje eu considero isso uma crença negativa. Eu só consigo dormir no silêncio. Tá? Para as pessoas que pensam assim, eu só consigo dormir no silêncio. Então elas têm zumbido, às vezes há mais tempo do que você, trata, não vê o zumbido embora e vai entrando numa agonia que esse zumbido sempre vai estar lá. E que se o zumbido sempre vai estar lá e ela não consegue dormir se não for no silêncio, ela nunca mais vai dormir direito, tá? Então, é uma crença que a gente precisa mudar. Porque se silêncio fosse um fator necessário e suficiente para as pessoas dormirem, para todo mundo dormir, ninguém ia dormir num dia que chove, ninguém ia dormir quando tem uma casa na beira da praia, né? E fica ali com o som do mar. Ninguém ia dormir, né? Quantas histórias de pessoas, inclusive mais novas, que você conhece, que dormem num restaurante, ou crianças, né? Dormem num restaurante quando os pais estão no restaurante ou numa balada, né? Nenê que dorme no carrinho, né? No meio da festa. Ou seja, o que a gente precisa para dormir é não ter incômodo, não é não ter som, né? Silêncio é uma situação artificial na nossa vida. Artificial. Silêncio igual a ausência de som. A gente não tem ausência de som em noites normais. Não tem, tá? Então, eu vou aproveitar que as pessoas que têm eu preciso do silêncio para dormir, que rasguem, picotem e joguem fora, se libertem disso. Mas a gente, de fato, precisa trabalhar no zumbido até o ponto dele deixar de ser um incômodo, tá? Porque muita gente dorme bem mesmo com zumbido, tá? Então, dependendo da crença que você tem, Iolita, né? Eu queria você já livre de qualquer crença. Na verdade, é esse o trabalho que eu estou fazendo aqui com você, tá? Então, você está no processo de melhora, ponto, tá? Então, não saia dele, não saia. Caminhe nele até você ver aonde que ele dá. Até onde que esse caminho da melhora vai te levar. Vai te levar em 50% de melhora, em 70% de melhora, em 100% de melhora, que isso é o tempo que vai mostrar. Né? Aliás, quanto que você acha que você melhorou com esse medicamento? 40%. Amei. Amei, tá? Então, se apropria dessa melhora. Ela é sua e ela é real, tá? Agora, vamos falar um pouquinho dos carboidratos também, já que foi você que falou? Por quê? Olha só.
Mesmo que você me fale que você comeu carboidrato a vida inteira e sempre dormiu bem, é nítido, também é consenso nas pesquisas que moderar carboidrato é um dos mecanismos de tratamento das insônias, mesmo para quem não tem zumbido nenhum, tá? Então, diminuir carboidrato, principalmente de noite, na refeição noturna, e inclusive diminuir a quantidade de comida e separar do sono. A ideia não é dormir de barriga cheia, tá? Então, a última refeição do dia deve ser menor de quantidade, deve ser mais cedo para você não dormir de barriga cheia, tá? E menos carboidrato. Deixa para comer o carboidrato na hora do almoço, que é o melhor momento para você comer, que vai ter um tempão ainda para você digerir, tá? Então veja se não dá para fazer alguma mudancinha aí na sua vida com isso que eu estou falando aqui, que também te leve para um patamar de sono mais fluido, sabe? Dentro desse processo que, né, você já está tendo. Como te soa isso? Vou tentar, sim. Eu faço qualquer coisa. Se disser que vai melhorar minha qualidade de vida, eu estou disposta, sim. Eu adoro aquela pizza só meio-dia. Isso aí, ó, Jaque Paim. Aí, quem que é o Jaque? É a minha irmã. A Jaque, aquela pizza só meio-dia. Jaque, é isso aí. E agora, que, né, como a Iolita tem testemunha aqui da família, agora que ferrou tudo mesmo, vocês me ajudem a cuidar dela. Vocês façam essas orientações durarem, né? Não, pode deixar, doutora. Eu vou me policiar, Tá. com certeza. Mas, ó, o que eu ia te falar, assim, eu adoro quando as pessoas chegam para mim no ponto que elas falam assim, eu faço qualquer coisa. É assim que dá certo. Porque quando a pessoa está na fase de ficar negociando, ai, doutora, você vai tirar o único prazer que eu tenho na vida. Eu já não fumo, eu não bebo, eu não me drogo, mas eu sou chocolatra. Por exemplo, você vai me tirar o único prazer. Quando fica negociando, a coisa não vai para frente, né? Não vai para Não. frente. Então, Eu pronto. escuto 24 horas. Estou disposta, sim. Beleza, é isso. Quando a pessoa está disposta, né, tá no caminho, tá com um profissional, tá com orientação, acredita, não tem o que te tire do caminho. Não tem o que te tire do caminho, né? Excelente explicação. Que bom, gente, que bom que vocês estão gostando. O Iolita, me fala uma coisa. Você quer ou você não quer falar da sua gatinha? Você quer soltar alguma coisa que está no coração aí, soltar aqui pra gente ou não? Ainda não consigo, doutora, ainda não. E tudo bem. Ainda não dá, até porque eu me culpei muito tempo por esse meu sofrimento, por eu estar sofrendo por uma gata, entendeu? Sendo que tem gente que perde gente, né? Como foi o caso da senhora, né? Perde pai, perde mãe. Então eu me culpava muito. Falei, meu Deus, eu desabei porque eu perdi um bicho, sabe? Então na terapia eu estou entendendo que era um bicho, mas para mim é um ser vivo, né? E ela me recomendou que eu adotasse outro, mas eu ainda não consigo pensar nisso. E falar para mim ainda é difícil. Ou seja, eu sei que eu ainda estou no processo de cura, isso vai acontecer, eu tenho certeza disso. Então, por enquanto, não dá. Olha, eu tenho uma mania que às vezes é boa e às vezes é péssima, de tentar simplificar as coisas, tá? E eu vou usar a minha mania aqui com você. Veja se ela cai bem, se ela não cair, tá tudo bem. Você perdeu uma fonte de amor. Não interessa se é pessoa, se é bicho, se é a sua samambaia, a sua planta da felicidade. Não interessa. Você tem todo o direito de sofrer quando você perde, você e todo mundo, quando você perde uma fonte de amor. Você perde o contato. Vamos corrigir. Você perde o contato.
Vamos ver o que as pessoas vão falar aqui? Vamos ver o que as pessoas vão falar? Já Medeiros, que Vamos. foi estrela da Live 100. A gente está na 128. Foi um convidado para ser estrela na Live 100, bem simbolicamente, porque ele foi pontual nas 99. Olha o que ele está falando para você. Esse é um luto como o de uma pessoa. Ele está concordando comigo, tá? Esse é um luto como o de outra pessoa. Olha aqui, a Celibela, o que ela está falando para você? A minha gata se foi há 2 anos e até hoje eu sinto a falta dela. Gente, a minha mãe se foi há 22. Até hoje eu sinto a falta dela, tá? O amor não vai embora. O que vai é o contato físico, né? Com essa fonte de troca de amor. E tá tudo ótimo. Tá tudo certo. Ótimo não é a palavra. Tá tudo certíssimo. Se você sofreu, sofre e ainda vai sofrer porque sua gata morreu. Tá tudo certo. Obrigada, doutora. Eu sei que com o tempo vai amenizando. Não vou esquecer, nem é essa a minha intenção, mas vai amenizar, sim, com certeza. Esquecer só se você tiver Alzheimer. Senão, não. Né? Então, torce para nunca esquecer. E sim para você passar pelo luto do jeito que a gente passa pelo luto com pessoas. Inclusive, eu te diria mais, os animais merecem que a gente passe o luto pela perda deles. Eles merecem. Então, a culpa aqui pode ser, talvez, dissolvida. O nó com a culpa, talvez você possa fazer, se permitir fazer um trabalho de dissolver. Tá tudo certo. Não, a terapia tem me ajudado demais. Terapia é uma coisa que parece uma frase redundante, mas que todo mundo devia fazer na vida, independente dos acontecimentos da vida. É muito bom. E tem me ajudado muito, muito, muito. Para eu entender um monte de coisas, não só o que aconteceu comigo, mas um monte de coisas que eu não entendia porque acontecem. E digo mais, não só concordo que todo mundo deveria ter a oportunidade de fazer terapia, de ter o autoconhecimento, como eu já acho que terapia devia ser ensinado, feito na infância, na escola, matéria da escola, porque criança lida com as coisas. Aliás, não é nem terapia, eu acho que morte deveria ser um assunto da escola, porque criança aprende a lidar com as coisas de uma maneira muito mais natural do que o adulto. Pensa, e médico ainda que é treinado para preservar a vida a todo e qualquer custo, né? Então, a gente como adulto sofre muito mais. Se a gente aprendesse a ter naturalidade em relação à morte, acho que, nossa, ia facilitar um monte a vida das pessoas, né? Mas eu concordo, realmente, terapia todo mundo deveria fazer. Vamos lá ver mais comentários aqui, que o nosso tempo já está no finzinho. Doutora, de tudo que busquei na internet sobre zumbido, sem sombra de dúvidas, o seu foi o único que me deu luz no fim do túnel. Fábio Cristiano, fico muito contente, né? Agora, que nem o meu, tem vários casos. O que a gente tem que tomar cuidado é que a internet é cheia de informação negativa. E assim como jornais, revistas e televisão adoram divulgar coisa ruim, a rede social também faz muito mais ibope divulgar coisa dramática, mas tem vários casos de sucesso aí que nem o meu, tá bom? Eu costumo dizer que os gatos dão muito mais amor que o humano. Alba Regina Ronsetti. Olha, eu também concordo com você, Alba. Eu acho, viu? Eu também perdi 2 gatos até hoje, é difícil para mim, doutora Erundina. É isso aí. O meu pai faleceu faz 5 anos e foi assim mesmo, Marlene Daud. Justamente quando o zumbido piorou,
eu tava com um gatinho doente e morreu com o efeito da anestesia porque fez cirurgia. A Alba, a Regina também colocando. Você viu, Iolita, como você levantou um assunto? Nunca é só com a gente. Graças a você ter aberto essa história pra gente, olha aí a conexão que você está fazendo com outras pessoas, né? E ó, enquanto eu chego no finzinho aqui de ler a questão de vocês, vamos como grupo, né? Eu acho que eu dei algumas orientações para Iolita, e eu queria que, como grupo, vocês escrevessem aí o que vocês desejam para ela, tá? Eu estou adorando que vocês estão colocando a conexão com vocês, né? E eu queria que a gente encerrasse a live com a Iolita levando lembranças do grupo para ela, tá bom? Enquanto isso, vou lendo o que vocês estão escrevendo aqui. A dor vira saudade, depois vira lembrança boa. É isso aí, Jaque. Jaque, gostei de você, viu? Jaque, gostei de você. Quero que você seja a minha vozinha ali no ouvido da sua irmã, viu? A Menina é a forte da família, entendeu? Ela é forte. Ela tem um zumbido há 15 anos, diz já ter se acostumado com ele, ela só tem que entender que talvez a minha percepção seja maior do que a dela. E a gente fica brigando. Ah, como é que você pode saber? Você não sabe o volume do meu, não sabe do seu. Mas ela sabe lidar com as coisas muito melhor. Meninas, não briguem por causa de zumbido. Não por causa de zumbido. Não briguem por causa de zumbido. Zumbido pode tudo, tá? Pode tudo. Enfim. Exatamente isso. O amor não vai embora. Seja o que for, a saudade fica de forma leve, não esquecida. Maravilhosa essa live. Ah, que bom, que bom. O luto é o preço do amor. Já Medeiros. Oi, que frase profunda, né? Hoje essa live foi show, maravilhosa. Que bom, gente, que bom. Eu particularmente adoro a história da estrela. Iolita, e é uma delícia receber você, viu? A senhora falou do Google, eu queria só fazer uma observação. É claro que no Google tem um monte de terapia milagrosa que se a gente for seguir, né, se servisse para alguma coisa, ninguém teria zumbido, né? Tem um monte de armadilhas no Google. Mas eu também quero dizer que através do Google eu achei a senhora que foi fundamental para mim nos primeiros dias, né? Porque eu passei a entender o que era, eu passei a entender como tratar. A senhora falava coisas do tipo, você tem que ser amigo do zumbido, sabe? Eu ficava pensando assim, como que eu vou ser amigo dele, né? Com o tempo eu fui entender o que a senhora queria dizer, que é mais fácil a gente se aliar a ele do que ele vire o nosso inimigo. Me ajudou demais esse grupo de apoio. Olha, se não fosse ele, sinceramente, ele, a terapeuta e o psiquiatra, eu não sei o que seria de mim. Então, eu agradeço demais ao Google, sim, que foi ali que eu achei. Fico muito contente, querida, muito contente. Olha aí, a gente vai encerrar com os desejos das pessoas aqui para você, tá bom? A Maria Neuza tá aqui, ó, desejo melhoras para ela. A Simone Neri também, melhoras e muita força. A Graça está contando que ela sofreu com a morte do peixinho, né? E vou torcer, Graça, não sei a sua história, vou torcer para você não ter ficado com culpa de ter sofrido, tá? Quem mais aqui, ó? Desejo paz, um forte abraço, né? A minha cachorra sentiu muito também a morte do meu gato, né? Muita energia e paz no seu coração, da Ellen. Ninguém que passa pela nossa vida nos deixa sós quando tem afeto. Marinete, maravilhosa. Celibela, tá no caminho certo, de olho na alimentação também. Boa sorte. Deseja a sua cura total, paz e tranquilidade nos seus pensamentos. Sarri Kátia. Desejo a cura dela 100% e que volte a ser caçula, palhaça que sempre foi. Jaque tá aí, tá vendo? Alguém é forte, alguém é palhaça. E tá tudo bem que tenham irmãs diferentes na família, né? É isso aí, gente. Então, mais pelo adiantar da hora, vou deixando vocês aqui com um abraço, com muita gratidão aí por vocês terem ficado, por você, Iolita, ter se voluntariado. É o que eu falo, né? É o que tem que ser. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu gosto dessa filosofia. Ela acalma o meu coração. Então, um beijo para você. Bom fim de domingo. E para todo mundo que ficou com a gente, tá? Muita luz no coração de todo mundo. E a gente se vê, então, no domingo que vem, tá bom?
Com certeza. Obrigada, Tchau, doutora. querida. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.